Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanhou o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 9 de abril de 2021. Hoje é o dia da biblioteca. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos faz agora 14 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo, por enquanto não ainda, está com problema no YouTube, mas assista em YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Estado de São Paulo pode ampliar o período da fase emergencial mais restritiva do Plano São Paulo, inicialmente prevista para acabar no dia 11 de abril, domingo. A possibilidade de manutenção das medidas sanitárias mais rígidas acontece pelo contínuo avanço da Covid-19 em todo o estado e já é considerada por membros do Centro de Contingência da Covid-19. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Número de mortes ultrapassa pela primeira vez na história o de nascimento na região sudeste do país. Paulo Maurino toma posse em cerimônia reservada como novo diretor-geral da Polícia Federal. Anvisa autoriza testes clínicos de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. O presidente Bolsonaro participa da solenidade de promoção de oficiais generais. Educação em São José dos Campos lança novo currículo para a rede municipal. Caraguatatuba decreta intervenção e assume transporte público na cidade. Cirurgias veterinárias podem ser suspensas para reduzir o uso de insumos. Integrantes das equipes de vôlei apoiam na montagem de kits emergenciais no Fundo Social de São José dos Campos. Comebol sorteia nesta sexta-feira os grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2021. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet e acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. Agora 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. Muito bem, já estamos ao vivo no YouTube, canal do YouTube, que a gente estava com um problema aqui para sintonizar, mas agora está tudo resolvido, portanto o ouvinte pode acompanhar pelo YouTube, canal Jovem Pan São José dos Campos, também aqui pela emissora, pela Jovem Pan e ainda pelo nosso site também, Jovem Pan, sjc.com.br. É isso? É isso, e tem aplicativo também. A hora. Agora 7:03. Repita. 7:03. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, alertou ontem que os recordes no número de mortes causadas pela Covid-19 no país ainda devem aumentar e que, por isso, não haverá relaxamento das restrições no Plano São Paulo. O Estado fará uma reunião hoje para avaliar os próximos passos das restrições impostas. Hoje, São Paulo está na fase emergencial, a mais limitada no Plano São Paulo de contenção da pandemia. Segundo o vice-governador, a discussão será baseada nos números. Podemos até avaliar setores ou segmentos que podem voltar a funcionar de maneira escalonada no estado, mas a epidemia ainda está em alta, explicou. O vice-governador chamou de positivo o saldo das restrições até o momento. No entanto, apesar da diminuição do número de internações no estado, a melhora ainda não é o suficiente para uma grande flexibilização. O número de mortes ultrapassou pela primeira vez na história o de nascimentos na primeira semana de abril na região sudeste do Brasil. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, disponibilizados no portal da Transparência. Foram 13.998 registros de nascimentos de 1º a 8 de abril na região sudeste, contra 15.967 registros de óbitos no mesmo período. Os dados são preliminares, uma vez que os cartórios de todo o país têm o prazo de 10 dias para registrar nascimentos e óbitos, mas a tendência de alta de mortes em relação aos nascimentos desde o ano passado. Pesquisadores apontam que o fato inédito deve atingir o país como um todo, não apenas regionalmente no mês de abril.
O delegado Paulo Maurino tomou posse ontem como novo diretor-geral da Polícia Federal. A cerimônia restrita foi realizada na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O novo diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, também assumiu o cargo no mesmo evento, realizado com poucos convidados e sem imprensa. Os nomes de Maurino e Vasques para comandar Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, respectivamente, foram anunciados na última terça-feira, menos de 12 horas após a posse do novo ministro da Justiça, Anderson Torres. Estradas. E vamos falar das estradas nesta sexta-feira, principalmente a rodovia Presidente Dutra, que corta a região aqui do Vale do Paraíba, em São José dos Campos e Jacareí. Neste momento, rodovia Presidente Dutra apresenta trânsito intenso, sentido São Paulo e também Rio de Janeiro, mas fluindo bem. O motorista não encontra complicações, mas tudo pode mudar. Guarulhos e São Paulo, trânsito lento em Guarulhos, no quilômetro 208 ao 209, na pista expressa. Isso sentido São Paulo, aí por reflexo de veículo quebrado. Então, o motorista que se dirige a São Paulo neste momento vai encontrar lentidão em Guarulhos, no trecho aí do quilômetro 208 ao 209, na pista expressa. Rodovia Ayrton Senna, Carvalho Pinto, entre São Paulo e Guarulhos, com trânsito intenso, mas fluindo bem. O tempo é nublado neste momento. Já o corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, na região do Vale, com trânsito intenso e fluindo sem complicações em ambos os sentidos. Motorista que se dirige a Campos do Jordão pela Floriano Rodrigues Pinheiro encontra trânsito livre, mas tem tempo nublado, com sol em alguns trechos. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, com trânsito livre neste momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, no trecho de Planalto, tem trânsito livre. Obras a partir do quilômetro 64. Trânsito livre também no trecho de Serra, mas com tempo nublado. Operação Pare e Siga, devido a obras de duplicação das pistas. 7-7. Repita. 7-7. O presidente Jair Bolsonaro participou ontem da solenidade de promoção de 16 oficiais generais do Exército no Clube do Exército em Brasília. Ao parabenizar os recém-promovidos, Bolsonaro disse que a corporação representa uma estabilidade para o Brasil, em especial neste momento de crise. O presidente estava acompanhado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e por ministros de Estado. No evento, os novos generais do Exército também receberam a medalha da Ordem do Mérito Militar por serviços prestados. O governador João Dória anunciou ontem, após reunião com o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, que São Paulo receberá uma nova remessa de insumos de 3 mil litros para o processamento de mais de 5 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus. A matéria-prima vindo da biofarmacêutica Sinovac na China deve chegar até o dia 20 de abril, permitindo assim que o Butantan complete a entrega de 46 milhões de doses até o final do mês para o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde. Um segundo carregamento deverá ainda em abril com mais 3 mil litros, totalizando 10 milhões de doses em IFA, insumo farmacêutico ativo. Desde janeiro, o Butantan já disponibilizou 38 milhões de doses ao PNI, sendo responsável pelo fornecimento de mais de 80% das vacinas contra a Covid-19 aplicadas em todo o Brasil. São José dos Campos vai aplicar, a partir de hoje, a segunda dose da vacina Coronavac nos idosos entre 72 e 74 anos que receberam a primeira dose do imunizante no dia 19 de março. Na segunda-feira, a vacinação continua, porém, para quem tomou a primeira dose do dia 19 até o dia 23 de março. Para esta etapa, o público esperado é de 11.250 pessoas. A chefe da Divisão de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São José dos Campos, Tereza Cardoso, afirma que caso a pessoa perca o prazo para a aplicação da segunda dose da vacina, deve procurar o mais rápido possível a unidade básica de saúde e explica por que existe um prazo para a aplicação da segunda dose. Caso as pessoas percam a segunda dose, a Secretaria de Saúde procede com uma busca ativa dos faltosos, para que essas pessoas procurem o mais rápido possível a unidade básica de saúde para fazer a segunda dose. Os prazos de 14 a 28 dias para a aplicação da segunda dose da vacina
foram estipulados de acordo com estudos realizados com a vacina, considerando o sistema imunológico, a formação de anticorpos. Caso a pessoa passe os 28 dias, data limite para aplicar a segunda dose, ela deve a qualquer momento procurar a unidade básica de saúde para realizar a segunda dose. Ela não deve começar o esquema vacinal nenhum. Tereza Cardoso afirmou ainda que não é indicado tomar a primeira dose de um fabricante e a segunda dose de outro. No Jornal da... Não é indicado a pessoa tomar uma dose de uma vacina de um fabricante e a segunda dose de outro. Isso deve ser comunicado imediatamente para o Serviço de Saúde para a gente poder comunicar à Secretaria Estadual de Saúde. E lá eles nos orientam como proceder, né? O que a gente pode fazer para evitar isso? Porque isso acaba sendo um erro, né? É você estar sempre com a sua carteirinha. Então, para você mostrar, porque na carteirinha vem mostrando qual vacina que você tomou. E aí não tem o engano. Já a cidade de Jacareí retoma a campanha de vacinação contra a Covid-19 hoje e amanhã, apenas com a aplicação da segunda dose da vacina. A Prefeitura recebeu um novo lote de vacinas Coronavac, contendo 3.820 doses do imunizante. Hoje poderão receber a segunda dose da vacina os idosos nascidos em 1946, 75 anos, e 1947, 74 anos. Amanhã é a vez dos idosos nascidos em 1948, com 73 anos, e 1949, com 72 anos. Os preços da gasolina e do álcool recuaram nas bombas de combustíveis pela segunda semana seguida. O motorista que abasteceu o carro com gasolina comum pagou em média R$ 5,45 o litro entre os dias 28 de março e 3 de abril, 10 centavos a menos em relação ao preço cobrado nos 7 dias imediatamente anteriores. É o que revela monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Na semana que terminou em 3 de abril, a agência levantou o preço praticado em 3.286 postos de todo o país. E o valor mais baixo cobrado pelo litro da gasolina comum no período foi de R$ 4,28, mas teve motorista pagando R$ 6,60 pela mesma quantidade do combustível. Em relação ao etanol, a ANP apurou preços em 2.940 postos do Brasil e constatou queda ainda maior, de 19 centavos na passagem de uma semana para outra. Na semana encerrada, em 3 de abril, o preço médio do litro do etanol ficou em R$ 3,88, mas teve motorista que pagou quase R$ 6 pelo litro do combustível. Acompanhe a Rádio Jovem Pan, Jornal da Manhã, através das nossas redes sociais, aqui pela rádio também ainda, pelo nosso site jovempan.sjc.com.br, pelo nosso canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Clica lá, se inscreva e acompanhe pelo canal do YouTube ao vivo e também pelo nosso aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Agora são 7h12, 7h12, só rico lê, considera a Receita ao justificar fim da isenção tributária de livros. Fusão do PIS/COFINS em tributo único pode tirar isenção tributária de livros e papel para impressão. A proposta é parte do projeto de reforma tributária que prevê a criação da Contribuição de Bens e Serviços, a CBS, com alíquota única de 12%. O imposto deve contribuir ainda mais para o sucateamento do mercado editorial, já bastante afetado com o surgimento de conteúdos digitais. Para a Receita Federal, o fim dos benefícios fiscais a partir de 2014 não deve ter grande impacto, uma vez que livros são consumidos pela faixa mais rica da população, com renda acima de 10 salários mínimos. A justificativa se refere ao documento Perguntas e Respostas sobre a CBS, atualizado na terça-feira. Sem isenção, o governo poderá direcionar a arrecadação maior a outras políticas públicas, como saúde e educação. O projeto que cria o tributo no modelo de imposto sobre valor agregado ainda não tem relator, nem data prevista para entrar em discussão no Congresso. O objetivo da reforma tributária é repatriar cerca de 320 bilhões concedidos a dezenas de setores em benefícios tributários. Na primeira fase, seriam eliminados quase 70 bilhões desses incentivos, com a substituição dos tributos PIS e COFINS pela nova CBS. Pelas regras atuais, são isentos desses tributos entidades com caráter filantrópico, recreativo, cultural e associações,
Entre os prestadores de serviços, entidades do terceiro setor, igrejas, templos, partidos políticos, fundações e sindicatos. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h18. Repita. 7h18. Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu ontem que estados e municípios podem impor restrições às celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas em templos e igrejas durante a pandemia. Divergiram os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli. Os ministros do Supremo julgaram uma ação do PSD. O partido pedia a derrubada de decreto estadual de São Paulo que proibiu cultos e missas presenciais em templos e igrejas. O julgamento foi marcado para esta semana pelo presidente do STF, Luiz Fux, após decisões conflitantes sobre o mesmo tema dos ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes. Vai entender, Supremo, né? Hoje pode, amanhã não pode. Amanhã não pode, depois pode. Daí é o seguinte, agora estados e municípios decidem. Não, estados não. Município não pode. Só que define é o estado. Vai para o Supremo. Não pode. Quem aguenta isso? Fala a verdade, hein? A hora. Agora 7h19. Repita. 7h19. A Fundação Arbor Day e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, anunciaram as cidades reconhecidas por meio do programa Cidades de Árvores do Mundo. Este ano foram escolhidas 120 centros urbanos, incluindo São Carlos e Campo Grande, pelo segundo ano consecutivo, assim como São José dos Campos. A seleção agraciou capitais em 6 continentes. O país campeão da lista é os Estados Unidos, com 38 cidades, incluindo Nova York e São Francisco, Germantown, no estado do Tennessee. Guadalajara, no México, Toronto, no Canadá e Hyderabad, na Índia, também receberam o título de Cidades de Árvores do Mundo. E de qualidade de vida, né? Principalmente São José dos Campos. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.360 da Mega Sena, realizado na noite de ontem no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou... As dezenas sorteadas foram 10, 15, 21, 24, 29 e 45. Repita. 10, 15, 21, 24, 29 e 45. A Quina teve 36 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$58 mil. A Quadra teve 3.646 apostas vencedoras. Cada uma levará R$800. O próximo concurso será amanhã e o prêmio é estimado em R$27 milhões. Atletas e membros da comissão técnica das equipes juvenis do São José Vôlei e do Vôlei Praia participam de uma ação voluntária na manhã de hoje no Fundo Social do São José dos Campos. Eles vão auxiliar na montagem de kits emergenciais que serão destinados às entidades sociais cadastradas. A parceria entre São José Vôlei e o Fundo Social já é de longa data. Através do ingresso solidário nos Jogos em Casa, a equipe arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos em prol do Fundo Social de São José dos Campos nos anos de 2018 e 2019. Atualmente, com as competições da modalidade suspensas devido à pandemia, a equipe encontrou um novo modo de continuar apoiando o Fundo Social. Junto com o treinador Marcos Lopes, estarão atletas e representantes da equipe feminina e masculina do São José Vôlei, além de jogadores e membros da comissão técnica do time do vôlei de praia de São José dos Campos. Um adolescente de 17 anos morreu ontem após uma troca de tiros com a polícia em Caçapava. De acordo com informações da polícia, os policiais foram até o bairro Pinos 2 em uma operação contra o tráfico de drogas e posse ilegal de arma, mas foram recebidos a tiros. Cerca de 60 policiais e 17 viaturas cumpriram 10 mandados, sendo 9 de busca e apreensão e 1 de prisão. A Polícia Civil informou que encontrou o adolescente, que já era conhecido por tráfico de drogas, e antes mesmo de fazer a abordagem, ele atirou contra a equipe que revidou ao ataque. Ele foi alvejado e o resgate foi acionado, mas o adolescente morreu antes da chegada dos socorristas. Nenhum policial ficou ferido. A ação terminou com 4 prisões em flagrante, além de 2 armas e várias porções de drogas apreendidas.
No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Hoje o dia será com pouca nebulosidade na região. As temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. Amanhã e domingo a tendência também é de predomínio de sol e temperaturas elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 27 graus. E neste momento a temperatura é de 14 graus. 7h23. Repita. 7h23. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou ontem testes de fase 3 de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante é o desenvolvido pela biofarmacêutica Medicago R&D do Canadá e pela farmacêutica britânica GlaxoSmithKline, a GSK. O ensaio clínico aprovado para ser realizado no Brasil é de fase 3, última etapa, e vai envolver 3.500 voluntários a partir de 18 anos. Os participantes deverão receber uma dose única da vacina ou um placebo, substância inativa, para servir de grupo controle. A determinação de quem recebe a vacina ou o placebo será feita de forma aleatória. Além do Brasil, a fase 3 da vacina também será testada no Canadá, Estados Unidos, América Latina, Reino Unido e Europa. O estudo deverá envolver 30 mil voluntários. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 12-5, um parecer que recomenda o arquivamento de 2 representações abertas sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, por declarações a respeito do AI-5. Os deputados ainda podem recorrer ao plenário para pedir nova análise. Se o recurso tiver 51 assinaturas e for aprovado em plenário, o caso será reaberto. O deputado, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou em uma entrevista em outubro de 2019 que se a esquerda radicalizar no Brasil, uma das respostas do governo poderá ser via um novo AI-5. Eduardo deu a declaração ao falar sobre os protestos de rua que ocorriam na época em países da América Latina, como o Chile. Quantidade de famílias endividadas aumenta e chega a mais de 67% em março. Em março deste ano, 67,3% das famílias brasileiras estavam endividadas, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio. É o segundo maior volume já apurado desde janeiro de 2010, quando a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor começou a ser feita. O resultado perde apenas para o de agosto de 2020, quando a renda dos brasileiros já sofreu os impactos da pandemia e 67,5% das famílias tinham dívidas. Em fevereiro de 2021, o percentual estava em 66,7%. A pesquisa mostra ainda que a quantidade de famílias endividadas e que possuem débitos em atraso teve uma pequena queda. Em março deste ano, 24,4% delas estavam nessa situação, um pouco menos que os 24,5% do mês anterior. Tanto em fevereiro quanto em março de 2021, 10,5% das famílias não tinham condições de pagar dívidas em atraso. Da Rádio 2, siga Aikmaier. Agora 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h29. Repita. 7h29. O último hóspede do Matsubara fez as malas e se despediu do hotel no bairro do Paraíso, na zona sul de São Paulo, no dia 31 de março deste ano. Desde o dia 1º de abril, os mais de 160 quartos do hotel, que já receberam delegações esportivas internacionais e executivos de multinacionais, estão todos vazios. Com prejuízos acumulados por conta da pandemia, o local fechou as portas e se juntou a outros 27 hotéis que fecharam definitivamente na cidade de São Paulo no ano passado, segundo o levantamento da Prefeitura. De acordo com o relatório de impactos da pandemia de Covid-19 no turismo, outros 12 hotéis fecharam temporariamente em 2020 na capital.
Tribunal Superior Eleitoral, TSE, definiu ontem o critério da base de cálculos das sanções aplicadas em julgamentos de prestações de contas de partidos políticos. Em sessão, os ministros reprovaram por unanimidade as contas de 2015 do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista, PDT, e estipularam que a punição deve ser calculada sobre os recursos do fundo partidário do ano da infração. Com isso, o PDT deverá devolver cerca de 2,5 milhões de reais aos cofres públicos, parcelado em 4 vezes, em razão das irregularidades identificadas nas contas de 2015. O valor corresponde a uma cota mensal do fundo partidário recebida pelo partido. O julgamento das contas do PDT foi iniciado em 25 de março, quando foram apontados indícios de irregularidades sobre a aplicação mínima dos recursos do fundo partidário na promoção da participação das mulheres na política e em valores gastos sem a devida comprovação. Na ocasião, a sanção das irregularidades encontradas passava de 4 milhões de reais, pois foi utilizado o critério do ano de julgamento do processo para apurar a punição. E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 0,17% e fechou a 33.504 pontos. E o Nasdaq teve alta de 1,03% e fechou em 13.830 pontos. O dólar fechou ontem em queda de 1,23% ante o real, cotado a R$ 5,57. É o menor valor no final de uma sessão desde 23 de março. Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, teve alta de 0,59%. Euro fechou cotado a R$ 6,64, com baixa de 0,88%. E vamos à boa notícia do dia. A Casa de Cultura Júlio Neme, de São Francisco Xavier, lança no sábado, às 5 da tarde, o vídeo Casa de Cultura, Morada das Memórias do Lugar. A produção, que conta um pouco da história da cultura do distrito, será disponibilizada gratuitamente na página do Facebook e no canal do YouTube da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos. O vídeo é composto por 150 fotos registradas exclusivamente em papel fotográfico, do período de 1994 até 2010. As imagens fazem parte do acervo da Casa de Cultura, que tem cerca de 500 fotos. Na produção, o público vai encontrar fotos de oficinas, apresentações, carnaval, entre outras atividades desenvolvidas no espaço cultural, além de imagens de pessoas que nasceram e moraram em São Francisco Xavier. Localizada em São Francisco, a Casa de Cultura Júlio Neme foi a primeira a ser criada pela Fundação Cultural de São José dos Campos em 1994. O nome homenageia o músico joseense Júlio Jorge Neme. Agora 7h33. Repita. 7h33. E falar aqui sobre a aplicação de vacinas hoje em Jacareí. A segunda dose. Procura o ponto de vacinação mais próximo da sua casa. Hoje, sexta-feira, 9 de abril, nascidos em 1946 e também 1947. Educa Mais Jacareí, Educa Mais Esperança. Amanhã, sábado, 10 de abril, nascidos em 1948 e 1949. Educa Mais Jacareí, Educa Mais Esperança e também no Educa Mais Paraíso. A Prefeitura de Caraguatatuba passa a administrar o transporte público na cidade a partir de hoje. A medida foi publicada por decreto após segunda gestão, a atual empresa descumprir termos do contrato, como número menor de viagens. A gestão deve gerir o transporte por 180 dias, enquanto uma nova licitação é realizada. Em março de 2020, com o anúncio da pandemia e redução na circulação de pessoas, a empresa teria reduzido o número de profissionais, frota e viagens. Com a flexibilização, a gestão acionou a Justiça para que a concessionária retomasse o número de viagens. Após a disputa, a empresa foi obrigada a cumprir os termos do contrato sob pena de multa de R$1.000. Apesar disso, segundo a gestão, a empresa vinha praticando um número menor de viagens. Ontem, além do decreto de intervenção, a Prefeitura também lacrou as catracas para que tivesse acesso aos dados de viagens realmente realizadas. A rede de ensino municipal de São José dos Campos terá um currículo próprio pela primeira vez. A partir deste mês, as escolas da Prefeitura vão contar com um currículo pedagógico elaborado por profissionais especializados, totalmente atualizado e com versão digital. Na prática, o documento oficial guia o trabalho de professores para o melhor desenvolvimento de aulas e projetos em sala. Com a aprovação do Conselho Municipal de Educação e publicação no Boletim do Município, o documento está de acordo
com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e com o Currículo Paulista. Para os professores, funciona como um guia para as práticas em sala de aula, respeitando a trajetória que deve ser percorrida pelos alunos desde a educação infantil até o ensino fundamental, com as devidas disciplinas em cada período. Agora sobre a nova lei de trânsito que vai ser agora implementada, né? A cadeirinha será obrigatória por altura da criança. Restrição para transporte em motos passa a ser de 10 anos. Começa a valer na próxima segunda-feira, 12 de abril, a nova lei da cadeirinha para transporte de crianças em veículos. A mudança determina que menores de até 10 anos, com menos de 1,45 m, sejam transportados no banco traseiro em cadeirinhas especiais. O que difere da lei em vigor é o limite de altura da criança para uso da cadeirinha. Até hoje, todas com idade de até 10 anos devem ser levadas no banco traseiro com cinto de segurança. E com até 7 anos e meio, é obrigatório o assento de elevação de acordo com idade e peso. Na prática, com a nova regra, uma criança de 7 anos, por exemplo, com altura acima de 1,45 m, não precisa ser transportada em cadeirinha. Outra mudança importante é que agora, crianças menores de 10 anos não poderão ser transportadas em veículos de 2 rodas motorizados, as motocicletas. A regra atual previa a proibição para menores de 7 anos. A multa para quem desrespeitar é de R$ 293,47 como infração gravíssima, e o condutor tem a carteira de habilitação suspensa, além de retenção do veículo. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uma série de ações executivas que dificultam o acesso às chamadas armas fantasma, que, por serem fabricadas de maneira caseira, não possuem números de série que permitem que elas sejam rastreadas. Além disso, o democrata lançou incentivos para os estados removerem a permissão de porte de armas a pessoas que representem um risco para si mesmas e para a sociedade. Ele anunciou ainda um acompanhamento maior sobre o tráfico de armas de fogo e lançou investimentos em programas de intervenção em comunidades que tenham altos índices de violência. As medidas estão relacionadas à onda de tiroteios em massa, ou seja, que resultam em 4 ou mais vítimas no país. Só no último mês, houve 9 incidentes desse tipo nos Estados Unidos. Agora 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. Um grupo de 12 empresas se uniu em uma ação coletiva para viabilizar a doação de mais de 5.000 concentradores de oxigênio, que serão utilizados para o tratamento de pacientes com Covid-19 em suas próprias localidades, evitando deslocamentos para outras cidades. O concentrador de oxigênio é um equipamento que separa o oxigênio do ar e o fornece ao paciente em um fluxo direto e contínuo, contribuindo para a melhora de sua capacidade respiratória, uma das áreas mais afetadas pelas consequências da Covid-19. Entre as empresas que participam desta iniciativa estão Embraer e Suzano. A expectativa é de que os mais de 5.000 concentradores atendam mensalmente entre 10.000 e 20.000 pacientes. Cada concentrador substitui, em média, 21 cilindros de oxigênio. Os concentradores de oxigênio adquiridos nesta ação serão entregues ao Ministério da Saúde, a quem caberá a responsabilidade de fazer a logística de distribuição dos equipamentos. A expectativa é que os aparelhos sejam enviados aos seus locais de destino no decorrer deste mês. Um mamífero carnívoro, conhecido também como mão pelada, foi devolvido à natureza após ser localizado machucado às margens da Via Dutra, na região de Piraí, Rio de Janeiro. O animal do sexo feminino foi encaminhado para tratamento no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres
da Universidade do Vale do Paraíba, Univap, de São José dos Campos. O animal chegou com ferimentos na pata traseira e recebeu tratamento veterinário adequado. Antes da soltura, o mão pelada passou por um processo de reabilitação e recebeu um microchip que serve para identificá-lo no caso de uma nova captura, por exemplo. A soltura foi feita na região de Mata Atlântica, no município de Itatiaia. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis posicionados hoje em São José dos Campos, na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, Avenida General Motors, no Jardim Motorama, Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite. Lembrando que essas 3 vias têm velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E também na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje na região sul. Os bairros são Jardim Satélite, Floradas de São José, Cidade Jardim, Rio Comprido e Chácaras Reunidas. Estradas. E vamos atualizar as informações das estradas. Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, neste momento, com trânsito intenso, mas fluindo bem nos 2 sentidos. A mesma situação em Jacareí. Já na chegada a São Paulo, o motorista tem trânsito bom, mas em Guarulhos encontra lentidão no quilômetro 208, a partir deste quilômetro, na pista expressa, sentido São Paulo, por reflexo aí de veículo quebrado. Rodovia Ayrton Senna, com trânsito intenso e lentidão em Guarulhos. Já a chegada a São Paulo é boa neste momento. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, na região do Vale do Paraíba, com trânsito intenso, mas fluindo sem complicações em ambos os sentidos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, e Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, com trânsito livre neste momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem trânsito fluindo bem, mas com tempo nublado no trecho de serra. Tem obras e pare e siga a partir do quilômetro 64. Agora 7h44. Repita. 7h44. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. A Conmebol realiza nesta sexta-feira, à 13h, o sorteio dos grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2021. O evento será em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da entidade. Por conta da pandemia de Covid-19, os representantes das equipes participantes dos 2 torneios vão acompanhar remotamente e não presencialmente, como em anos anteriores. A final da Libertadores está marcada para 20 de novembro e decisão da Sul-Americana prevista para 6 de novembro. Os locais dos jogos ainda não foram definidos. O Palmeiras aproveitou suas últimas horas ontem em solo argentino para treinar no CT do São Lourenço, em Buenos Aires. Estiveram em campo apenas os jogadores que foram reservas no duelo contra o Defensa e Justiça, além dos 3 goleiros, o Everton, Jailson e Vinícius Silvestre. O elenco do Corinthians esteve no CT Dr. Joaquim Grava ontem para dar sequência para a preparação para a temporada. A rotina de treinos do Timão terá sequência hoje. E depois de retornar da Argentina, o Santos se reapresentou no CT Rei Pelé ontem e iniciou a preparação para o duelo de volta contra o São Lourenço. No São Paulo, a presença de Hernanes no campo foi o destaque do treinamento ontem no CT da Barra Funda. Dando prosseguimento ao plano de inclusão das categorias de base na rotina do time profissional, o técnico Hernan Crespo novamente contou com os jovens vindos de Cotia no treinamento. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, derrubou no início da tarde de ontem a decisão que suspendia o retorno do lockdown no Distrito Federal. Com isso, volta a valer a determinação que proíbe atividades consideradas não essenciais, como a realização de eventos esportivos. Na programação para os próximos dias, 3 grandes jogos estão marcados para o estádio Mané Garrincha. A Supercopa do Brasil, domingo, entre Flamengo e Palmeiras, Santos e São Lourenço na terça-feira pela pré-Libertadores e Palmeiras e Defensa e Justiça na quarta-feira pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Não foi apenas o novo contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes que ficou mais curto. Com apenas 1 ano de vínculo, o salário do piloto também encolheu em 2021. Se até o ano passado o atual campeão recebia 40 milhões de dólares, 225 milhões de reais por ano, nesta temporada o britânico depositará 30 milhões de dólares, 168 milhões de reais em sua conta bancária, uma perda de 10 milhões de dólares. Ainda assim, o atual campeão segue sendo o piloto mais bem
pago da Fórmula 1. 40 milhões de dólares por ano ele ganhava, né? Agora foi para 30. Judiação, né? Perdeu dinheiro, né? A CBF anunciou oficialmente que vai assumir a gestão da Seleção Brasileira de Futsal, além de representar a modalidade junto à FIFA e Conmebol. A organização confirmou em seu site o que já vinha sendo pleiteado pelos próprios atletas há anos. Esse é um passo muito importante para o desenvolvimento da estrutura do futsal brasileiro, já que a partir de agora toda a logística e administração fica por conta da CBF, assim como a captação de patrocínios e registros e transferências de jogadores. A atleta olímpica e campeã da corrida de São Silvestre de 1996, Roseli Aparecida Machado, de 52 anos, morreu ontem em Curitiba, vítima da Covid-19. Ela estava entubada havia 2 semanas na capital paranaense, mas não resistiu à doença causada pelo novo coronavírus. A Confederação Brasileira de Atletismo divulgou uma nota em que lamentou a morte da atleta. Pela primeira vez, o Atlético ficou fora dos clubes que possuem o certificado de formador da Confederação Brasileira de Futebol desde a criação da lista em 2012. A relação foi atualizada no início de abril e possui 28 times. O Corinthians também não está. A CBF não informa o motivo da exclusão da certificação. Para estar na lista é preciso seguir a Lei Pelé, que possui requisitos como programa de treinamento esportivo e escolar, transporte, laudos, licenças ou alvarás atualizados, boa condição de alimentação, higiene, segurança e salubridade nas instalações do CT e alojamento. 7h48. Repita. 7h48. Em meio às altas taxas de ocupação de UTIs em todo o Brasil por conta da pandemia de Covid-19, as unidades de atendimento veterinário podem suspender as cirurgias eletivas, a fim de reduzir o uso de insumos como medicamentos e oxigênio. O Conselho Federal de Medicina Veterinária informou que desde o início da pandemia, em março de 2020, os médicos veterinários têm contribuído voluntariamente com os órgãos de saúde. Seja para o empréstimo de equipamentos veterinários compatíveis com o uso humano, como ventiladores mecânicos, monitores e concentradores de oxigênio, seja para a cessão de anestésicos de clínicas veterinárias voltados ao atendimento de pacientes com Covid-19. Eles têm até mesmo integrado equipes multidisciplinares na linha de frente ao combate da pandemia. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro-Norte, vai começar a atender a partir de hoje a comunidade de São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. O atendimento será quinzenal às sextas-feiras, no período da tarde, da 1h30 às 4h30, no prédio da unidade do CRAS. A comunidade local vai ter o apoio de uma psicóloga e uma assistente social, que vão realizar o plantão de atendimento e as visitas domiciliares. O CRAS, no distrito de São Francisco Xavier, está localizado na subprefeitura, na rua 15 de novembro, 870. Agora 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem à noite que o Senado instale a CPI da Covid-19. Barroso concedeu liminar em mandado de segurança apresentado pelos senadores Alessandro Vieira, Cidadania do Sergipe, e também Jorge Cajuru, Cidadania de Goiás. Ele liberou o tema para julgamento colegiado imediatamente no plenário virtual da Corte. Em sua decisão, Barroso destacou que não se pode negar o direito à instalação da comissão em caso de cumpridas as exigências sob pena de ferir o direito da minoria parlamentar. Disse ele, trata-se de garantia que decorre da cláusula do Estado Democrático de Direito e que viabiliza às minorias parlamentares o exercício da oposição democrática. Tanto é assim que o quórum é de 1/3 dos membros da Casa Legislativa e não de maioria. Por esse motivo, a sua efetividade não pode estar condicionada à vontade parlamentar predominante, disse o ministro Luiz
Roberto Barroso. 7h55. Repita. 7h55. E vamos às reclamações do ouvinte no nosso WhatsApp, que é o 99707-7791, Charles. O Rubens Elias, de São José dos Campos, ele reclama que na região do Putim tem faltado água todos os finais de semana. Encaminhar isso para a Sabesp, né, Giovana? Para ver o que está acontecendo. Todo final de semana falta água no Putim, tem que explicar o motivo e tentar resolver o problema, né? Vamos encaminhar sim, Clemente. Manda para a Nara. Isso, exato, a Nara. O Alisson de São José dos Campos, ele diz aqui que na descida do cruzamento da Tamoios com a Vila São Bento, para quem vai sentido satélite, existe um semáforo com pouquíssimo tempo. Passam 7 carros e ele já fecha, o que tem ajudado a formar fila nos horários de pico. Eu tentei levantar onde é isso aí, mas não consegui visualizar aqui na minha mente o local que é. Mas é importante saber disso, porque são 7 carros, muito pouca coisa, né? Então, eu acredito que seja um retorno, né? Tem, para quem vem sentido satélite da Tamoios, para entrar na Vila São Bento. Eu acho que é aquele retornozinho que tem ali. E realmente, se for ali, eu acho que é uma questão de reprogramação de tempo, né? Com certeza. A Prefeitura de São José tem trabalhado agora com os semáforos, a instalação de semáforos inteligentes. Alguns lugares que eu frequento já melhorou, viu, Clemente? Então, uma vez colocaram um semáforo inteligente lá perto do INPE. Eu achei uma sacanagem que não era inteligente. Lá não era. Nenhuma, né? Ele estava em aprendizado, acho. Mas tem, tem um local aqui próximo do parque que eu passo sempre ali. Era ruim a situação, passava 3, 4 carros, já fechava o semáforo, e agora com a instalação do semáforo inteligente ficou bacana. Então tá bom. Então pode ser uma mobiliária urbana. Exato. Para levantar e mandar o endereço, viu? Que senão de repente mandar lá no INPE outra vez, não é no INPE. O INPE fez uma brincadeira aqui, viu? Ele estava em aprendizado ainda. Exato. Melhorou então. Melhorou. Ficou inteligente. Estava estagiando. O Giovanni Silva de Jacareí, ele diz aqui, gostaria de perguntar sobre a iluminação pública na estrada Abad Biagino Kiev, estrada que vai para a represa do Jaguari, em Jacareí. Recentemente foi entregue o empreendimento, que já conta com várias famílias, mas a estrada está toda escura e há vários animais de grande porte na região, ou seja, realmente perigoso, né? Inclusive a próxima reclamação é a mesma coisa, recorrente. Da Milena, não é isso? Isso, a Milena também, de Jacareí, ela diz aqui, quando será colocada iluminação na estrada Abad Biagino Kiev? Também tem árvores que estão quase caindo no meio da estrada, ou seja, parece que está meio abandonado ali, né? Não está não é bem assim, não. É que está vendo investimento ali, Charles, e a gente sabe que, sim, como ali da Via Dutra, até a altura ali da Ambev, até a represa de Jaguari, estão agora com movimento, agora tem a Sherry ali, tem um empreendimento da Arboville ali também, entendeu? Então isso demanda tempo. Logicamente, isso cabe à Prefeitura de Jacareí, já estou sabendo, cabe à Prefeitura de Jacareí, que já está no planejamento. Este ano, inclusive, parece que começou a ser cobrado também o IPTU dos moradores do Arboville. Então, a tendência agora é que haja investimento. Então, não está assim, abandonado, está sendo muito protelado, mas agora acho que... E essas reclamações são recorrentes aqui, né, Giovana? São recorrentes. A gente já teve gente reclamando, possivelmente moradores, né, que agora pegam ali a estrada todo dia para voltar para casa, e aí encontra essa situação. E diga-se de passagem, fizeram um trabalho ali para poder melhorar o trânsito ali. O pessoal que sai da Shell, o pessoal que sai da Ambev, tudo no mesmo horário, mas trava tudo, ou seja, fizeram para melhorar, mas não melhorou não. Ficou bonito, ficou bonzinho, mas não resolveu o problema. É como eu costumo dizer, né? Não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? Então, é mais ou menos isso. E mais uma aí, a última, né? Isso, a última. O Alex, de Jacareí, ele diz aqui que basta chover para alagar tudo em frente à EMEI Antônio Leles Vieira. Tem uma boca de lobo próximo ao ponto de ônibus, mas deve estar entupida. A escola fica na entrada do Parque Califórnia, próximo à rotatória. Esse serviço é difícil, porque desentupir boca de lobo é difícil, tem que tirar o ralo, né? Pegar a enxadinha, puxar e limpar, né? É muito difícil. Mas vamos reclamar aqui então do Alex Jacareí. Vamos dar endereço outra vez, Charles, ali em frente à EMEI Antônio Leles Vieira. Isso. Que bairro que é? No Parque Califórnia. Próxima rotatória. Então tá bom. Reclamação para nós aqui no 99707-7791, repetindo, reclamação do ouvinte no 99707-7791, hora 7h59. Repita. 7h59. E vamos ao destaque do dia. Parlamentares que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decidiram nesta semana elaborar um único projeto de decreto legislativo para reconhecer coletivamente os decretos de calamidade pública adotados pelos municípios paulistas. Isso em razão da pandemia causada pelo coronavírus. O projeto será elaborado por um relator que será indicado. Para isso, haverá votação
na comissão na próxima semana. Em seguida, o texto será analisado pelas comissões de assuntos metropolitanos e municipais e de fiscalização e controle, para só então seguir para a discussão e votação final em plenário. Até agora, somente neste ano, 117 municípios pediram reconhecimento da Alesp aos seus decretos de calamidade pública. Para chegar a essa decisão, os parlamentares se reuniram na semana passada com a presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheira Cristiana de Castro Moraes, e solicitaram apoio na elaboração do projeto. As orientações do Tribunal de Contas foram acatadas e serão juntadas ao projeto. O reconhecimento dos decretos de calamidade pública dos municípios pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é importante, porque dá ciência ao Tribunal de Contas de que, ao longo do ano, o prefeito teve que remanejar o orçamento em razão da crise causada pela pandemia. Com isso, os executivos ganham maior flexibilidade na gestão estratégica. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.